Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. É uma alegria para mim estar com vocês mais uma vez. É uma alegria poder compartilharmos a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. Faz já algum tempo que nós temos nos reunido apenas nesse ambiente online. As nossas reuniões presenciais precisaram ser canceladas por conta da pandemia e da necessidade do isolamento social, para que nós pudéssemos nos proteger, para que pudéssemos proteger aqueles que tenham a saúde mais vulnerável, para que todos nós como país, como povo, pudéssemos passar por essa pandemia vitoriosos, pudéssemos passar por essa pandemia servindo uns aos outros através do nosso exemplo, da nossa reclusão social. Desde que a gente deixou de se reunir presencialmente, a gente não teve a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Nós não tivemos mais a oportunidade de estar juntos, reunidos, sim, para adorar, sim, para celebrar, sim, para louvar o nome do Senhor, mas faz um tempo também nós não temos celebrado a Santa Ceia. Esse que é um momento tão importante na vida da igreja, esse que é um momento tão importante na dinâmica da igreja, esse que é o meio de graça. E eu ouvi de muitos irmãos, eu ouvi de várias pessoas e eu provei eu mesmo isso, a saudade que fica de podermos juntos celebrar a ceia do Senhor novamente, de podermos juntos comer do pão, beber do cálice, anunciando a morte do Senhor Jesus, anunciando a sua ressurreição e vitória até que Ele venha. Pensando nisso, a gente vai compartilhar com vocês hoje uma palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, e à medida que nós formos caminhando nesse texto, nós vamos lendo partes, porções dele, porque eu queria compartilhar com vocês algumas lições da mesa, algumas lições que a mesa do Senhor nos ensina, conforme o relato de Lucas capítulo 22 traz para nós. Ao olhar para esse texto, ao olhar para o texto de Lucas capítulo 22, eu quero te convidar, chamar a sua atenção aí na sua casa, se você pode, já abrir a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 22, os versículos de 7 a 13, diz assim: Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram, como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Deixa eu orar com você. Senhor, essa é a Tua palavra, nós a lemos e clamamos nessa hora pela iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que a palavra que foi lida cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Ela que é viva, que é eficaz, que é afiada como espada de dois gumes, capaz de atravessar a nossa alma, atravessar as nossas juntas e trazer para nós a mudança que nós tanto precisamos. Por isso eu te peço, Senhor, por misericórdia, derrama da Tua graça sobre nós, para que ao ouvirmos a Tua palavra, ela nos console, ela nos exorte, ela nos conforte. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Eu já te disse que nós vamos caminhar não apenas por esses versículos que eu já li de Lucas capítulo 22, mas avançaremos mais alguns versículos desse capítulo. Mas, olhando para esse texto, nós vemos que a mesa do Senhor traz algumas lições para a gente. A primeira dessas lições, a primeira lição que a gente aprende com a mesa do Senhor
é que a mesa, participar da mesa, requer preparação. A Páscoa é uma festa que começou com os judeus na saída deles do Egito, quando o Senhor institui e dá a Moisés todas as ordens de como aquele povo deveria celebrar essa festa, celebrar a festa da fuga, da saída deles do Egito. E essa festa seria um memorial que seria celebrado anualmente, de geração em geração, pelo povo de Deus. Tão importante era a data dessa festa, que o mês da saída do povo de Deus do Egito ficou conhecido como o mês de Nissan, o primeiro mês do ano. Era o ano 1, o início, o marco de uma nova história na vida daquele povo, na vida dos hebreus. A celebração da Páscoa nos tempos de Jesus era a celebração, a continuidade da celebração daquela festa que aconteceu há tanto tempo atrás na saída do povo hebreu do Egito. Agora, tantos anos depois da libertação do Egito, tantos anos depois da libertação do povo de Deus do domínio escravizador de Faraó, nós vemos Jesus e os seus discípulos se preparando para mais uma vez celebrarem a Páscoa. Porém, a libertação que estava por vir agora, diferente da libertação que veio antes, sim, uma libertação poderosa, uma libertação maravilhosa, cheia de sinais e de prodígios operados por Deus para que o povo hebreu pudesse ser libertado do Egito. Porém, a libertação que Jesus estava proporcionando agora não era simplesmente de um povo, de uma nacionalidade, de uma etnia. A libertação que Deus estava trazendo para o seu povo era a libertação de gente de todas as tribos, raças, línguas, culturas. Era a libertação de toda a humanidade do domínio escravizador de Satanás, do domínio escravizador do pecado. Essa Páscoa que Jesus estava se preparando, estava incentivando os seus discípulos, e aqui a gente vê em Lucas que Pedro e João foram os escolhidos para prepararem essa Páscoa, a celebração dessa Páscoa. A celebração que Jesus tinha mandado os seus discípulos prepararem era a celebração que marcaria o início, um novo início na história do povo de Deus. Não mais um povo, uma etnia, mas todo o povo de Deus, por todas as gerações. Os momentos que antecedem a celebração desse momento, dessa ceia, são momentos de muita introspecção durante toda aquela semana. Jesus trocava palavras com seus discípulos que os preparava para o momento que estava por vir, o momento derradeiro da vida de Jesus, quando finalmente ele derramaria sua alma na morte. Da mesma forma, os momentos que eu e você nos preparamos para celebrar a ceia do Senhor são momentos nos quais nós devemos estar em profunda contrição de espírito. São momentos em que nós devemos nos entregar a Deus em profunda contrição, em profundo sentimento de confissão de pecados e arrependimento. Mas você pode pensar, mas pastor, a gente não está celebrando a ceia faz 2 meses. Sim, não estamos celebrando. Mas será que quando nós tínhamos a oportunidade de fazer isso todos os meses, será que nós nos preparávamos adequadamente para esse momento tão importante na vida da igreja? Será que antes de virmos diante do Senhor para celebrarmos a ceia, nós tínhamos esses momentos de profunda contrição e profundo arrependimento dos nossos pecados, certos de que a Santa Ceia, esse momento tão importante, celebra a libertação que nós tivemos do poderio do pecado? Ou será que nós participávamos da mesa do Senhor de qualquer jeito? Esses primeiros versículos, os versículos 7 a 13, mostram que os discípulos de Jesus, Pedro e João, foram preparar a ceia, preparar esse momento. Eles seguiram as instruções do Mestre, as instruções que Jesus havia dado para eles. E quando eles chegaram no lugar onde Jesus havia mandado, tudo estava pronto para que eles celebrassem ali. Sim, eles tiveram um trabalho em preparar o cenáculo,
mas as portas foram abertas. Meu irmão, minha irmã, a gente está vivendo esse ano aqui na Vila, o ano em que queremos focalizar, queremos enfatizar um ponto do nosso DNA, um ponto da nossa identidade que tantas vezes a gente negligencia, que é a nossa missão. Quando Jesus manda que nós cheguemos à mesa, Ele manda que nós preparemos essa mesa. Quando Pedro e João chegam até aquela casa, embora eles não soubessem qual seria a resposta do dono da casa, Jesus tinha ido à frente deles, e quando eles chegaram ali, eles puderam falar: o mestre quer cear na sua casa. O mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Às vezes a gente tem medo de caminhar em missão, de se preparar para a missão, porque temos medo de como seremos recebidos pelas pessoas. Mas quando nós nos chegamos à mesa do Senhor, quando nós participamos da ceia, a ceia é a preparação, é o momento onde recebemos as instruções do Mestre para que possamos cumprir a nossa missão, para que preparemos outros para cumprirem a sua missão no mundo. 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo falando àqueles irmãos e trazendo instruções a respeito de como eles deveriam se preparar para celebrar esse momento. O apóstolo Paulo diz: por isso, aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A mesa do Senhor requer preparação, mas a mesa do Senhor também requer de nós coragem. Coragem para nos aproximarmos dela com consciência, com sabedoria, de que ao comer o pão e beber o cálice, nós estamos ingerindo vida para a nossa vida, vida que nos transforma e vida que nos capacita à missão. Mas além da mesa do Senhor falar para mim e para você a respeito da preparação, a mesa do Senhor fala também para a gente, ela nos ensina mais uma lição. A segunda lição que a gente aprende com a mesa do Senhor é que o Senhor, Ele mesmo, anseia comer conosco. Os versículos 14 e 15 contam para a gente isso. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Se você recebesse a notícia agora de que você teria poucas horas de vida, em que lugar você gostaria de passar essas últimas horas da sua vida? Fazendo o quê? Você gostaria de passar os seus últimos momentos fazendo o quê? Com quem? Quais seriam as pessoas para quem você ligaria, chamaria para perto de você, para passar esses últimos momentos da sua vida, depois de receber a notícia? A gente vê muito isso em filme, não é verdade? Você tem algumas horas de vida, e a pessoa fica mal, e ela quer ressignificar a vida dela, reconfigurar as prioridades. Jesus, nessa cena, na noite de quinta-feira, antes da sua paixão, Ele sabe que a sua hora é chegada. E as pessoas que Ele escolhe para fazerem parte desse momento, as pessoas que Ele escolhe para poderem ser aquelas com quem Ele teria os seus últimos momentos de vida, são os seus discípulos, são os seus amigos mais chegados. Jesus sabia que a sua hora estava se aproximando, e Ele chama os seus amigos do peito para passar esses momentos com Ele. E algo muito interessante é que quando Jesus, chegada a hora, se coloca à mesa junto com os seus apóstolos, e Ele vira para esses amigos e diz: eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês essa Páscoa.
É muito engraçado que a construção dessa frase no grego fica mais ou menos com desejo, tenho desejado comer essa Páscoa. A repetição dessa palavra, eu tenho desejado, com um desejo muito forte, com um desejo ardente. Na nossa tradução revista e atualizada, tenho desejado ansiosamente comer com vocês, meus amigos, essa Páscoa. Mostram para a gente que não eram apenas os discípulos de Jesus, mas nós, seguidores de Jesus hoje, somos aqueles com quem Jesus deseja ansiosamente comer a Páscoa. Jesus deseja ansiosamente ter você à mesa. Com desejo, Jesus deseja, e os comentaristas dizem que essa fala de Jesus tem um tom de: eu tenho uma agonia por estar com vocês, eu queria muito estar com vocês. Por maior que seja a sua saudade, meu irmão, de estar aqui celebrando a ceia, saiba que Jesus deseja com desejo, Jesus deseja ansiosamente comer com você da mesa na qual o seu corpo é servido, o seu sangue é servido para nós. Porém, na mesa do Senhor a gente sabe que estavam ali Judas, que era quem o havia traído. Se você voltar uma página na sua Bíblia, você vai ver que logo no comecinho do capítulo 22, nos versículos que a gente não leu, Judas já tinha tramado tudo, juntamente com os principais sacerdotes. E Jesus, sabendo que o traidor estava à mesa, sabendo que Pedro iria negá-lo, a gente vai ver isso mais à frente no capítulo. Eu não vou tratar da negação de Pedro na pregação de hoje, mas você vai ver que nos versículos 31 em diante, Pedro é avisado da sua traição. Jesus sabia que os outros discípulos iriam desertar, iriam abandoná-lo, mesmo sabendo que ele tinha um traidor, um desleal que Pedro negou Jesus e outros que fugiriam, mesmo sabendo do caráter e do medo dos seus discípulos. Jesus desejava com desejo comer aquela Páscoa. Jesus desejava ansiosamente, intensamente comer com aqueles discípulos. É interessante que na cultura judaica até hoje a mesa é um lugar para o qual você só chama os seus amigos. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa, sobretudo na antiguidade, era um lugar de extrema intimidade. E para esse momento de intimidade, Jesus chama os seus amigos. E a gente pode dizer aqui que eram amigos da onça, não é verdade? Um que ia trair, o outro que ia negar, outros queriam fugir, que iriam abandoná-lo nos piores momentos da sua vida. Mas Jesus anseia comer com gente assim. Não importa o que você tenha feito na sua vida, não importa quantas vezes você tenha traído o Senhor, não importa quantas vezes você tenha se afastado, o Senhor anseia comer com você. O Senhor anseia ardentemente comer da ceia com você. A terceira lição que a gente aprende com a mesa, a terceira lição que a mesa do Senhor tem para nos ensinar, é que, além do Senhor ansiar comer da ceia conosco, nós também ansiamos comer com Ele. Os versículos 16 até o 18 dizem o seguinte: pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Nesse tempo de pandemia, quando muitas igrejas suspenderam as suas celebrações, suspenderam seus cultos de Santa Ceia, fica a pergunta: por que será que a gente sente tanta saudade de estar juntos? Por que será que a gente tem tanta saudade de celebrar a ceia? Será que foi simplesmente porque algo que a gente estava acostumado a fazer foi tirado de nós bruscamente?
Eu creio que os verdadeiros cristãos sentem saudade de estar juntos, sentem saudade de celebrar a ceia, não por causa do costume. Nós sentimos saudades por dois motivos. O primeiro deles é porque quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós sentimos saudades nós sentimos saudade de celebrar a ceia, porque todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós testemunhamos para esse mundo em que vivemos que nós não somos daqui. Apesar da nossa semana de segunda a sábado ter sido trabalho, ter sido correria, ter sido frustração, ter sido luta, quando nós chegamos à mesa do Senhor nos domingos de celebração de ceia, nós nos chegamos a essa mesa e somos lembrados que toda luta, todo trabalho, todo labor dessa vida um dia terá fim. Que por mais que os poderes desse mundo aflijam sofrimento e dor a nós, a nossa família, as pessoas que nós amamos, por mais que doenças terríveis alcancem amigos nossos, alcancem familiares nossos, por mais que nós soframos aqui, todas as vezes que nós nos assentamos na mesa do Senhor, nós nos lembramos, nós não pertencemos a essa terra. Primeira coisa, nós ansiamos comer com o Senhor, primeiro porque nós nos lembramos ao celebrar a ceia, que não pertencemos a essa terra. E o segundo, nós nos lembramos que a despeito de não pertencermos a essa terra, um dia, e esse dia em breve chegará, nós celebraremos a grande ceia junto com o Cordeiro. Esses dois aspectos do nosso desejo de celebrar a ceia com o Senhor, nós sentimos saudade de celebrar a ceia, porque ela nos lembra quem nós somos, que nós não somos daqui, mas ela nos lembra de quem nós somos e para onde estamos indo, para onde estamos nos encaminhando. Todas as vezes que como igreja nós participamos da ceia, o nosso testemunho para o mundo de que não somos daqui é dado, mas também o nosso testemunho para o mundo de que Cristo virá é reforçado. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha, disse Jesus. A celebração da ceia, meus irmãos, é o cumprimento da nossa missão como igreja. Sim, nós estamos no ano da missão aqui na Vila. Celebrar a ceia é um ato contracultural, é um ato de resistência num mundo que deseja ver apenas as circunstâncias dessa terra, que tenta enxergar tudo com olhos naturais. Ao celebrarmos a ceia, nós anunciamos o poder espiritual que há nisso, o poder espiritual que há em comermos do pão, bebermos do cálice, que são símbolos apenas, mas a mensagem que há por trás desses símbolos é uma mensagem de vitória, de que um dia celebraremos as bodas do Cordeiro, porque Ele virá vitorioso e destronará todos os poderes desse mundo. Por fim, a mesa do Senhor, ela nos ensina que ela é inclusiva. A mesa do Senhor é inclusiva. À mesa, todos são iguais. Porém, apesar de todos serem iguais, o menor é maior. Eu já te explico isso, parece um paradoxo, não é verdade? Como assim, tá? Todos são iguais, só que o menor é maior. Os versículos 21 até o versículo 30 diz assim: Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele me está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isso? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve.
Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebais a minha presença no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A mesa do Senhor é uma mesa inclusiva, onde todos são iguais, mas também onde o menor é o maior. Na mesa do Senhor, o traidor é aceito. E o que a gente vê quando Jesus anuncia que havia um traidor entre eles? Qual é a primeira reação dos discípulos? Tentar achar quem é. Tentar descobrir o culpado. E na igreja é assim às vezes, não é verdade? A gente sabe que alguém fez alguma coisa errada, a gente sabe que tem algum traidor, a gente quer logo saber quem é para culpabilizar. Mas interessante que logo depois dos discípulos começarem a tentar achar quem era o culpado, eles começam a discutir entre si sobre quem era o maior e quem era o menor. Quem tinha mais importância e quem tinha menos importância. Meus irmãos, todas as vezes que eu e você tentamos achar traidores no nosso meio, tentamos olhar para o nosso irmão com um olhar acusatório, condenatório, nós começamos a nos achar melhores do que eles. E quando a gente se acha melhor do que o nosso irmão que traiu o Senhor, quando a gente se acha melhor do que o nosso irmão que fez coisa errada, a gente começa a se achar superior, mas começa a se achar também melhor não apenas do que o que fez coisa errada, mas a gente começa a se achar melhor do que o nosso irmão que não fez nada de errado. Entre os discípulos eles discutiam quem é o maior dentre nós, qual de nós é o melhor, quem merece mais, quem merece um lugar de destaque no nosso meio. Todas as vezes que a gente tenta acusar o irmão, todas as vezes que nós levantamos dedos de condenação para o nosso irmão, nós começamos a subir num pedestal que nós não deveríamos estar. Nós começamos a nos entregar a manias de grandeza. Aí é quando o Senhor nos ensina. A mesa é inclusiva, até o traidor é bem-vindo. Mas a mesa todos são iguais. Se você não tem a capacidade de estar à mesa com o seu irmão, com o seu igual, se você não consegue servir, se colocar na posição de menor, na posição de servo, então você não entendeu nada. O versículo 26, Jesus diz: quem busca o tempo todo competir sobre quem é o melhor, quem é o maior, são os príncipes dessa terra. O versículo 26 diz: vocês, porém, não são assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. As lições que a mesa nos ensina. A mesa nos ensina que, para nos achegarmos a ela, precisamos nos preparar adequadamente. A mesa nos ensina que o Senhor Jesus deseja ansiosamente, deseja com desejo, comer conosco. A mesa do Senhor nos ensina que nós precisamos desejar também comer com Ele. Por fim, a mesa do Senhor nos ensina que ela é inclusiva. Há lugar para o traidor, mas há lugar também para a humildade, para o serviço, para o reconhecimento de que todos nós somos iguais. Sentimos saudades da mesa do Senhor, esperamos pelo dia em que finalmente poderemos celebrar juntos aqui, celebrar a ceia do Senhor. É tão triste ver as cadeiras vazias, ver o salão da igreja vazio. Você nota que até o eco da minha voz é maior. Mas no nome de Jesus, que essa saudade que cresce no nosso coração anuncie, testifique para o mundo que nós não somos daqui e que por não sermos daqui, aguardamos um Salvador que em breve virá nos buscar para uma festa, para uma celebração, para uma ceia.
numa mesa que nunca vai ter fim, numa festa que nunca vai ter fim, quando comeremos e beberemos das bodas do Cordeiro, na Nova Jerusalém. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar com você mais uma vez. Quero rogar a bênção do Senhor e rogar para que o Senhor derrame graça sobre as nossas famílias. Senhor, eu te agradeço porque de uma maneira muito especial o Senhor falou aos nossos corações, tem falado aos nossos corações e tem nos guardado como igreja, como povo do Senhor durante esses tempos de pandemia. Nós reconhecemos que temos saudades, ó Deus, da comunhão com os irmãos, saudades do abraço, saudades da presença, saudade das vozes louvando ao Senhor juntas. Temos saudades, ó Deus, de nos assentarmos à mesa contigo, ouvirmos tuas palavras e comermos do corpo e bebermos do sangue do Senhor. Mas Deus, no nome de Jesus eu te peço, abrevia os tempos do nosso distanciamento. Abrevia, Senhor, para que logo possamos celebrar aqui. Que todas as vezes que a Igreja Presbiteriana de Vila Hortência se reunir para cear, cada irmão, cada irmã chegue aqui preparado, com o coração preparado diante do Senhor. Que todas as vezes que nos reunirmos para cear, ó Deus, nós percebamos o anseio que o Senhor tem de comer conosco e nós demonstremos também o nosso anseio de comer com o Senhor. Mas que no nome de Jesus, ao cear, nós não tenhamos o desejo de nos sentirmos superiores aos outros. Dá-nos, ó Deus, humildade para nos achegarmos à Tua mesa. Dá-nos, ó Deus, um coração quebrantado e dá-nos, ó Deus, um coração humilde a ponto de estendermos a mão para os traidores, para que os inimigos se tornem amigos, amigos também desejosos de comer da Tua mesa. Deus, eu te peço, abençoa cada irmão, cada irmã da Vila Hortência. Livra-os de todo mal, guarda os seus lares, guarda, ó Deus, as suas casas, suas famílias, pais, filhos, no nome de Jesus, Senhor. Eu rogo pela saúde dos meus irmãos que têm sofrido já com sintomas de doenças próprias do inverno, doenças crônicas, ó Deus, tem misericórdia. Doenças da alma também, ó Deus, quando nós nos vemos obrigados a estar dentro de casa, tantas coisas aparecem, ó Deus, tem misericórdia, derrama graça, traz cura sobre os teus filhos. Protege-os, é o que eu te peço no nome de Jesus. Ah, Deus, eu peço também, derrama graça sobre os nossos irmãos que têm sofrido já com as consequências econômicas da pandemia, empresários, pessoas que têm sofrido com o fantasma do desemprego. Alcança esses lares, Senhor, renova a confiança no Senhor, renova as forças desses irmãos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, ó Deus, que no nome de Jesus tenhamos desejo de comer a ceia do Senhor e que logo possamos fazer isso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repousem sobre você, sobre a sua casa e repousem também sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e amém.